Fala pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui, segundo capítulo do nosso podcast Mob. Meu nome é Roberto Farias, é um prazer apresentar o podcast Mob para vocês, o podcast que fala a sua língua, a língua do mercado imobiliário. E pessoal, como sempre, a gente vai trazer figuras renomadas do mercado, a gente vai trazer uma turma aí que está tendo sucesso na Ecogroup, na Ecovendas. Não podemos falar do incentivo, deixar de falar do incentivo da Ecovendas para esse programa aqui, para a gente potencializar o mercado imobiliário. Bom, pessoal, as duas figuras que a gente está trazendo hoje são figuras exemplares de trabalho, de marketing, uma turma que faz acontecer. Primeiro eu vou começar com o cara do mercado, que é um prazerzaço, eu já admiro esse cara antes de conhecê-lo. Guilherme Blumer, cara, um prazer inenarrável ter você aqui. Por favor, meu, faça a sua introdução aqui no nosso Pô, podcast Mob, meu. primeiro, Bem-vindo. que isso, obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. Como, né, de longa data no mercado imobiliário, fazem 15 anos aí pelo menos. Nesses 15 anos de mercado imobiliário, fiz um pouquinho de tudo, deu uma visão sistêmica, fui em incorporadoras, aprendi muito sobre marketing digital de lançamentos, fui gestor do portal vertical, ajudei a criar um CRM específico para o mercado imobiliário, que na época poderia ser chamado de uma startup. Que mais? Agora, recentemente, fiquei 5 anos como CMO do Grupo Nexp, né, que era a holding que controlava a Brasil Brokers, por exemplo. E lá ajudei um pouco a construção de empresas de crédito, de home equity, de locação de imóveis, enfim, consórcios. Consegui aprender um pouquinho de tudo aí. Cara, e o legal é que, assim, antes da gente apresentar o nosso próximo convidado, você já tocando num assunto aqui, você é um cara de ecossistema imobiliário, né? Tem muito fit aí com o que a gente pensa lá na Ecogroup, porque a gente entende o mercado imobiliário não só como uma incorporadora, né? Perfeito. Mas como o side business que apoiam essa incorporadora no desenvolvimento do negócio. E aí, meu, vai desde banco, agência, crédito, e você pisa em todas essas vertentes aí, né, Cara, Guilherme? piso em todas essas vertentes. Quando você olha toda a jornada imobiliária como um todo, né, tem N canais adjacentes, como você bem colocou, que você consegue trabalhar de forma inteligente quando você entende muito bem cada momento dessa jornada. Então pode ser crédito imobiliário, a maioria das pessoas que querem comprar precisam de crédito. Esse cara que compra e compra para investir, provavelmente vai precisar locar esse imóvel, Reformar, né? reformar esse imóvel. Ah. Então eu acabei nesses 15 anos participando de praticamente, cara, acho que todos os modelos de negócio do mercado Que imobiliário. legal, cara. Puta, é bom que a gente vai poder contribuir, você vai poder contribuir aqui com o nosso Vamos embora. benchmarking de uma forma bem consistente. Bom, e o nosso segundo convidado, cara, um cara que tá fazendo um excelente trabalho na Ecogroup, o nosso head de marketing digital, Rafael Nestorino, meu camarada. Fala aí, meu amigo, dá a sua Fala, introdução, Farias. Rafa. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de conversar e você também, Guilherme. É um Prazer prazer meu. conhecê-lo. Por mais que no mercado a gente se reencontra, a gente conhece pessoas de longa data. Bom, até para me apresentar, eu sou head de marketing digital aqui dentro da Eco. Eu entrei esse ano, mas na Eco eu falo que é muito louco, que os anos É são um como mês em 7 anos, né? ano de Um mês. cachorro dentro da Eco. A gente vive muita coisa, muito intenso, muita demanda, muito dinamismo, então isso é muito legal. Enfim, sobre o mercado imobiliário, eu gosto bastante porque eu já atendi diversas verticais, porque eu já fui cliente, já fui agência, e sempre foi com muito carinho a parte do mercado imobiliário. Então eu fico muito feliz com esse trabalho que eu venho exercendo dentro da Eco, porque eu já tive uma parte muito mais operacional em outras oportunidades da minha carreira, e hoje eu estou começando a trilhar uma parte executiva. Então eu estou muito feliz com esse período na Eco. E Rafa, você já tem conseguido transformar um pouco a leitura que a Exato. empresa faz ali de geração de leads, né, de gestão da jornada do cliente. Conta um pouquinho aí, esses trabalhos iniciais que você tem feito lá na Ecogroup. Bom, o primeiro ponto é estruturar e fazer uma evangelização, como a gente pode dizer, dentro do digital, porque o mercado imobiliário ele é um pouco ainda offline no ponto de vista e, poxa, o cliente ele está em diversos canais, ele acorda, ele já vai ler uma notícia, ele entra no Waze para ir até o seu trabalho, ele ouve uma música no Spotify, ele faz pesquisas dentro da internet, nas redes sociais. E onde que está nosso cliente? Está dentro desses players. Então, por conta disso, a gente estar presente no dia a dia do cliente, na rotina dele, mostra que a gente tem entrega e tem público para digitalizá-lo.
E aí, até por conta disso, o trabalho do lead, a gente tem audiência, é simplesmente mensurá-lo e mostrar que o ponto de entrada está sempre dentro do digital, ele vai estar dentro do caminho no digital, e esse trabalho dentro da Eco é mostrar por números o quão a representatividade do digital dentro do ciclo de vida do cliente. Cara, ter vocês dois aqui, para mim, num contexto imobiliário, é interessante porque pô, eu sou um cara comercial, vendas, sou publicitário, sou marqueteiro, né, na minha história, mas eu acho que o marketing em todos os segmentos aí, ele tem um papel fundamental, né? Parafraseando o Philip Kotler, né? eh, a pizzaria precisa arrumar cliente para vender pizza. Sim. O borracheiro vai precisar ter as pessoas que trocam o pneu do carro, né? Quer dizer, as pessoas que têm o pneu furado para trocar o pneu. Precisa atrair esse cara para a borracharia, né? O exército precisa ter os jovens querendo lutar pela bandeira e alguém precisa atrair esse jovem para lutar pela bandeira, pelo país dele, né? Então, o marketing ele precisa ser hoje situado numa questão mercadológica aí de organograma, num posicionamento ali super importante, né? Ô Guilherme, como que você enxerga hoje as estruturas de marketing nas companhias, de uma forma generalista, assim? O marketing ele tá bem posicionado nas empresas hoje? Não, na minha visão, não. No mercado imobiliário, principalmente, acho que ainda falta um exercício. Eu sempre gosto de brincar, Robertinho, que marketing é tudo do ponto de vista do consumidor. Tudo. E quando a gente olha marketing, hoje marketing não pode ser visto como um departamento da empresa. Marketing são todos os departamentos da empresa. Dependendo, vou dar um exemplo claro para você. Quando eu cofundei uma PropTech, né, uma startup de locação de imóveis. E quando você olha a locação de imóveis, tem dois caras importantes, stakeholders nesse processo, que são o proprietário do imóvel, que vai deixar o imóvel para administrar com você, e o cara que vai alocar o imóvel com você. Nesse sentido, é um business muito mais de retenção do que de aquisição. Tem que manter essas pessoas morando lá e o proprietário não pode tirar o imóvel com você de lá. Quando você olha isso, esse processo, você pensa, qual é a área da minha empresa que vende melhor esse propósito de baixa perda, de baixo churn, de qualidade de pós? Serviço ao cliente. Então, o departamento de marketing mais forte que eu tenho que ter é o serviço ao cliente. Muito mais do que o próprio departamento de marketing naquele exemplo. Eu acho que o marketing, pegando um gancho, ele tem que cuidar da sensação do cliente em relação ao produto, né? O tal do foco total no cliente. Você enxerga da mesma maneira, Rafa? Eu enxergo da mesma maneira, e até porque o funil do marketing, hoje ele não é mais dentro da parte da awareness até a parte da compra. Hoje hoje ele é cíclico. Então a parte do pós-venda, do relacionamento com o cliente, é a parte mais importante, porque ele vai se retroalimentar depois como um novo cliente, como um novo awareness. Então então essa parte de pós-venda, do relacionamento, do marketing, do ponto de vista de percepção em todos os instrumentos, eu vejo que ele é muito mais do que apenas uma geração de lead e uma parte inicial do funil. E vocês entendem que ó, eu concordo com você que o marketing ainda tem muito a desenvolver, principalmente no mercado imobiliário, né? A gente pega empresas de tecnologia hoje que estão com esse marketing superavitário dentro das instituições, tipo uma Amazon da vida, ela faz coisas Exatamente. incríveis hoje, né? Pensando nessa consolidação da estrutura de marketing, a jornada do cliente hoje para o mercado imobiliário, ela está em transformação? A utilização do corretor dentro desse cenário, ele tem mudado o papel dele? Como vocês enxergam isso daí, Gui? Como é que você Cara, enxerga essa é uma pergunta polivalente aqui, Sim, são sim. várias perguntas numa essa só. é a pergunta do milhão, legal Mas pra é que assim, caramba. Essa é a melhor pergunta. a gente já sai colocando a pimenta logo no começo, Essa é né. ótima. Como que vocês enxergam isso, Guilherme? Fala aí pra mim. Quando a gente olha do ponto de vista da jornada como um todo de compra, o mercado imobiliário ele é muito emergencial. Então, assim, se você pegar ali, né, a jornada de compra básica de qualquer estrutura de marketing, você tem ali aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, comprar algo e, de fato, comprar algo. Né? O marketing imobiliário ele vende almoço para comprar janta, né? Ele olha a consideração da solução e fala, vai acabar, é amanhã, a partir de, né? Então, este processo
ele é muito emergencial e trabalhando só a parte final. Quanto mais longe, né, você trabalha da aquisição, da compra, né, mais extensa é a jornada, menor é o custo de aquisição de cliente, mais tempo você fica com esse cliente, maior valor agregado você consegue entregar. Quanto menos tempo você participa, maior é o custo de aquisição desse cliente, tem menos gente ali naquela etapa. Então, o custo de aquisição de cliente, o CAC do marketing imobiliário, ele é caro porque todo mundo só está falando ali. Sim, aquele pequeno prazo, né? Exato. Então, assim, Ah. você não educa o cliente durante todo o período da jornada. A Amazon, por exemplo, é uma empresa que educa com opções, seleções, quem gosta disso, gosta daquilo, eu te recomendo isso ou aquilo. Então, você consegue trabalhar essa jornada de uma forma um pouquinho mais homogênea. Então, isso muda bastante. Acho que o mercado está começando a aprender um pouco sobre isso. Canais mudam muito para isso, né? O Google, por exemplo, vende para quem quer comprar. Para você construir e nutrir a audiência, as redes sociais, o Facebook é muito melhor, né? Para Exatamente. atrair a atenção da pessoa. Exatamente. E até outro ponto disso, tem uma parte muito importante que é estreitar o relacionamento com o cliente. Ações como inbound, elas são muito importantes até porque a gente começa a captar quais pontos o cliente tem desejo, tem objetivo, porque a gente consegue segmentar, destrinchar melhor e gerar mais oportunidade de venda. Então eu vejo que além desses canais, tem uma parte que é não paga dentro do inbound que a gente pode trazer parcerias, a gente pode estreitar relacionamentos, e aí já até agiliza um pouco o trabalho do corretor, porque o cliente vem mais fresco, ele vem mais pronto para a ação. Então, não apenas a venda outbound, indicação dos corretores, etc. Eu vejo que uma ativação forte dentro do digital, de inbound, trabalhando com redes sociais, o awareness e tal, isso faz com que impulsione bem o trabalho do corretor. Ô, Rafa, a Uhum. gente, marqueteiramente falando, fica até bem técnico, né? Mas explica pra gente o que que é o inbound e o outbound para o nosso corretor, para a Exatamente. galera que trabalha na área comercial, de uma maneira bem sucinta, assim, o que que Não, é perfeito. O o inbound inbound e marketing outbound? são conjunto de estratégias e técnicas que você vai trabalhar com o cliente, com o lead, e até com a parte com o cliente final, justamente para de acordo com o ciclo de vida dele. Então a gente vai trabalhar com comunicações, trabalha com estratégias de parcerias, etc., para, para o cliente receber essas comunicações a respeito de um produto ou um serviço. E o outbound é um pouco do trabalho de você escalar forma por indicação, você trabalhar um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais offline na parte do corretor, com o cliente, a prospecção mais ativa, então é dessa forma. Bacana, meu. É bom a turma ir pegando esses detalhes, é lógico que muita gente já conhece, né, Uhum, mas é importante a gente falar sim. também. Ô Guilherme, me diz uma coisa, cara, dei uma puxadinha aqui no seu histórico de atividades aqui, então, Desenrola, Credimorar, Brasil Brokers, Nexp, Bamberg, Conviver. Me fala um pouquinho sobre tudo isso aqui, meu, Ai, que você fez na vida, meu. isso aí foi só nos últimos 5 anos, na verdade, né? Tem o BO, a história é muito maior. Mas vamos lá. Quando eu entrei no grupo Brasil Brokers lá atrás, em Como que 2017. como que foi seu começo? Vamos pegar da sua da sua vivência profissional aí. Tá. Vem dos primórdios lá para eu entender essa. Cara, eu fiz publicidade também, sou publicitário, né? Sou formado no Mackenzie e comecei na Goldfarb, que se tornou a PDG depois. Certo. E eu fazia, na época, pesquisas de mercado. Então, eu fazia gráficos de Excel para dizer da onde os compradores vinham, o que eles mais gostavam no produto, o que seria um diferencial competitivo. Então, cara, fazia vários Preço, gráficos, mandava entendi. para o time de novos negócios, falava: ó, a galera que comprou Vila Guilherme tá vindo daqui, tá vindo dali. Cara, se a gente comprasse lá até tal metro quadrado também, se lançasse a tal metro quadrado, daria certo. Então, assim, o que é relevante para o consumidor final, eu comecei a trabalhar em 2005, E 2006 você nessa pegou essa parte. transição de Goldfarb para PDG, quando a PDG Cara, adquiriu o Goldfarb. peguei. Era econômico ou não? O Goldfarb era médio padrão? Era médio Médio padrão, era padrão. médio. E aí fiquei lá, aí o digital começou a crescer. Na época eu assumi a parte de marketing digital, construí o primeiro time de vendas online de lá. Na época não tinha muita facilidade para mensurar resultados, né? A gente usava ferramenta de saque, cara, umas ferramentas que a Sadia usava. Então assim, todos os leads de e-mail caíam no meu e-mail com uma SLA de Putz, resposta horrível. Eu mandava para gerente, que mandava para corretor. demorava 20 dias para retornar Exato, o parecia que cliente. a mercadoria que vem da China, sabe, tipo, uma demora. E aí, na época,
a agência que me atendia falou, pô, como é que você mensura resultados? Falei, cara, não mensuro, não dá pra mensurar nada. Pô, vou criar um CRM de mercado. Falei, pô, beleza, topa ser minha cobaia, fazer reuniões? Falei, topo. Foi dali, por exemplo, que surgiu o Hipnobox, né? E aí eu saí da PDG para lançar o Hipnobox com o Rafael, Thiago, Roger na época. Que legal, meu. Não É, sabia disso. é. Bacana. Fui a cobaia deles Conheço o lá. Rafael. Conheço o Fui a Rafael. cobaia. Ele atende a gente lá de vez em Sim. quando. Então, Você estruturou com ele? na verdade, foi cobaia dele. Oh, que legal, E meu. aí, quando o CRM ficou pronto, ele falou, cara, isso aqui faz sentido? Que Falei, legal. faz. Ele falou, cara, então quer sair daí Bora e vender ser esse dono disso negócio aqui? Vamos fazer isso aqui? Aí fui pro Hipnobox, lancei, coloquei na maioria das incorporadoras de São Paulo. Depois de um período de tempo, eu fui ser gestor do Zap, e morei no Rio, lancei a parte de lançamentos de mercado primário do Zap no Rio. E legal que Zap, você foi para uma plataforma de Um comunicação, veículo, né, cara? veículo gigante, né? E foi de propósito. A gente tava até falando aqui. Sim, sim. Né? Eu quis ser. Depois eu fui publicitário da Ogilvy, saí do mercado imobiliário, Certo. depois voltei para a incorporação. Mas eu fui a agência, o cliente, Você foi todos os players ali. o todo veículo mundo- e fui o CRM de propósito, para entender como que cada um se situava e assim, entender de um veículo, cara, qual que é a entrega de mídia? Isso é real, isso não é? Qual é a margem de gordura disso? Então, quando uma agência vai conversar comigo, o prazo é tanto, a campanha tá assim, aí eu me aprofundei muito em métricas e números, aí hoje é mais difícil de contar uma lorota para mim. Aí depois do Zap, Eu fui publicitário da Ogilvy, saí do mercado Ogilvy. imobiliário, aí trabalhei com Magazine Luiza, aí você foi para outros Jack mercados, Motors, tal. voltei para o mercado imobiliário, fiquei um período na PDG de novo, PDG me trouxe, depois fui para a Esser e fui para o Brasil Brokers com a missão de criar exatamente o que você falou no começo, que foi assim, essas unidades de negócio que Esse fizesse, ecossistema aí, né? que fizesse com que a Brasil Brokers tivesse uma participação maior na jornada como um todo. E aí teve locação, crédito, Convivera, gestão de recebíveis de loteamento. Cara, a gente construiu de tudo. E desse ecossistema inteiro, onde você enxerga a maior oportunidade de desenvolvimento que vai beneficiar o nosso mercado? Onde você enxerga hoje? Puta, meu, o Guilherme agora tá disponível com cérebro ávido para investir em determinado ambiente ali de real estate, que seja. Qual que é o ambiente hoje que tem mais potencial de desenvolvimento aí de tudo isso que você... Olhando assim, trabalhou? todos eles, se a gente olhar a jornada imobiliária como um todo, desde o processo de, por exemplo, de crédito, a velocidade com que você, né, transaciona esse processo pode ser muito melhor. Óbvio, aí tem uma correlação também com a velocidade do banco ali, mas dá para fazer. O business de locação, eu acho que, até com a vinda, né, do quinto andar ao mercado, o business de locação deu uma evoluída, mas acho que, do ponto de vista, por exemplo, de garantia locatícia, tirar fiadores do processo, ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Você está falando da questão jurídica do negócio, né? Porque E até mesmo... o fiador do negócio ali do quinto andar nada mais é do que uma pessoa que dá a garantia ou não, né? Exato. É jurídico isso, é uma regra jurídica dentro de um processo, né? Dentro de um processo. Você consegue desestressar essa fricção de ter que ter um fiador. No mercado de incorporação, eu acho que ideação, desenvolvimento de produtos, no canteiro de obra, conheço milhares de startups que trabalham dentro desse processo. Se eu pudesse dizer eu acho que o processo de funding, de crédito no Brasil, ainda tem um ponto de empresário crescimento. ou para o consumidor final? Não, consumidor final. Consumidor final. Eu acho que ainda tem muito que melhorar, mas assim, se a gente olhar a jornada imobiliária como um todo e cada processinho, locação, mercado de lançamentos, cara, acho que tem muito a ser melhorado em todos. Eu acho que um mercado que o Brasil tem que ficar bem atento são as moradias da melhor idade, né? Isso nos Estados Unidos já tem bastante sucesso. Na Flórida, né, cara? Eu acho que... Eu tava vendo uma matéria aí da Folha que daqui 20 anos a gente vai ter quase 40% dos cidadãos acima de 60 anos, meu. Sabe? A expectativa de vida aumenta pra caramba. Então assim, é um público que a gente... E aí, quando você fala de financiamento bancário, hoje os bancos financiam até 65 ou 75 anos, se não me engano, né? O cara vai pegar e falar, não vou E financiar pra aí, você. como é que vai ser, né? Para desenvolver moradia para esse público que vai ter uma idade mais avançada. O processo, ele é feito exatamente por uma geração passada, que não nova, cola mais. que casava mudou. com 25, agora o maluco nem casa mais direito.
Entendeu? O modelo de financiamento, ele é retrógrado. Ele é bem Como é que chama? É o seniors living, né, que fala, né? A Flórida vai bem, os Estados Unidos já está bem desenvolvido nisso E daí, também, né? eu acho que, falando um pouco sobre essa questão da moradia, assim, eu acho que, lembrando aqui, o mercado de loteamento, eu acho que, pô, no Brasil dá para deitar e rolar ainda muito bem, principalmente fora das grandes centros. E, cara, e casas modulares. Eu sou um apaixonado por Mas casas isso o quê? Steel modulares. frame? Eu acho que tem um Mas o steel mercado frame também não tem absurdo. financiamento, tá vendo? Mais Também não mais tem. uma possibilidade aí Também dos não bancos tem. se antenarem e falar assim, ligarem. ó, pô, vamos financiar steel frame, porque assim, barateia pro incorporador e Mais pro rápido. construtor, aumenta a margem de todos os players do negócio, é mais rápido, o cliente mora antes. Exato. Mas aí tem a questão que pega fogo rápido, porque, meu, vai lá, cria uma alternativa para isso dentro do Total. material, né? Total. E se aprofunda. Eu acho que talvez seja uma divisão aí do nosso mercado, né? Eu sou eu muito entendo isso fã. também. Sou muito fã do mercado modular, estudo startups, por exemplo, o mercado finlandês, russo, é muito forte, né? O próprio Estados Unidos tem bastante, mas os russos e nórdicos são muito fortes na casa modular, no steel frame. Cara, eu acho que tem um campo gigantesco. O modular é o Lego mesmo, né? O Lego gigante, né? Eu acho animal. Acho que, cara, não vejo ninguém hoje no Brasil, assim, de com um branding representativo que você fala, pô, isso aqui vai tomar conta. Cara, você pega o Centro-Oeste, você pega várias regiões do Brasil, o mercado de loteamento é gigantesco. Cara, e aí você olhar e falar, cara, vou construir, né, uma empresa que faça não só a venda do terreno do landing ali, mas também te ajudar a construir o modelo de casa que você quer, ter 6, 7, 8 tipos de modelo de casa. Falta muito isso no Brasil. E o legal é que você é originário do marketing, mas você já criou potencial de atuar na incorporação, né? Com esses anos de até entender alguma coisa de engenharia comercial. Deitei rolê. Muito bacana, cara. Não, legal. A visão de incorporação, de que tipo de projeto, qual é a TIR que isso aqui vai dar. Legal. Cara, eu fui... Viabilidade e tal. Bacana. Assim, não tanto quanto os próprios caras de incorporação. Não, mas se me trouxer ali, eu vou falar, cara, isso aqui tá apertado, isso aqui tá... Mas você tem bastante repertório já nesse sentido, dá pra perceber rapidamente. Perto da sua experiência, eu tô engatinhando ainda. Não. Pra pensar. Ô, Rafa, tá novo, pô. E pegando esse Tá gancho. novo ainda, vai chegar lá. E pegando esse gancho, a gente entende hoje, e essa pergunta é específica para você, lá no nosso desafio da Ecogroup, tá? Sim. A gente enxerga o mercado hoje aí, principalmente na captação de leads, né? O time online, que é aquilo que a gente conversa, o que é online, o que é digital, né? Sim. Você entende que as equipes hoje, elas já são omnichannel, elas são híbridas? Como que você enxerga esse cenário aí do corretor no meio do digital? Eu acho que o corretor ele ainda não é omnichannel. A gente vê os corretores que são, como eu posso dizer, o de salão, que ficam lá no chão de fábrica, eles não têm ainda a cultura do digital, eles não têm ainda a vivência de estratégia, a parte online não é você estar sentado e vai cair lead a rodo, há um trabalho, há um conjunto de estratégias para isso. Do ponto de vista também do cliente, do corretor que é online, também ele não tem um pouco dessa vivência do corretor de salão, justamente porque falta aquele tato, aquele teste de prospecção. Isso ainda eu vejo que dentro até propriamente na Eco, a gente ainda não se cruza um omnichannel. Mas como todo mercado, há um desenvolvimento para isso, há um trabalho para criar essa cultura, mas hoje ainda não. Mas a sua equipe ideal de vendas, Cara, ela é separada, o time que faz o offline do time que faz o digital, ou a gente consegue integrar essas duas áreas? eu adoraria que fosse integrado, É. porque o cliente tá em todos os lugares. O cliente é omnichannel, Exato, o corretor corretor tem que estar aprendendo a junto. ser, né? O corretor tem que estar junto. O É. corretor que é de salão, ele tem que entender um pouco de estratégias digitais, ele tem que entender como que é o momento de busca e procura do cliente. E o corretor online, ele também tem que entender como que são as ativações no mercado offline, justamente porque com essa junção, com esse misto de conhecimentos, eu creio que o mercado amadureça um pouco mais. Tem muito espaço, tem muita oportunidade, Farias. E ainda nesse tema, putz, eu ouvi uma coisa, acho que do Luciano, que trabalha lá com a gente, Sim, tem uns sim. 10 dias, que essa época eleitoral, com os investimentos, e nós não vamos falar de política não, viu, gente? Não, É só não. uma tese aqui. Os investimentos no segmento eleitoral aí, para captação de votos e tal,
isso impacta na geração de leads de todos os segmentos aí, certo? É Exatamente. real isso? Cara, é uma caixinha preta, porém a Hum. gente começa assim, a gente sente, conversei com pessoas de diversos segmentos, né, deu uma flutuação. São 45 milhões dentro de 30 dias investido em Exatamente, captação de leads sem segmentação. Então, exatamente. só para a turma entender o que eu acho que é, tá? Foi a criação da minha cabeça, né? Um paralelo aqui. Imagina que a gente tem ali 1 milhão de pessoas dentro de um salão, certo? Sim, E aí as mídias digitais ficam ali frequentemente passando sobre a vista dessa turma. De repente, entra 45 milhões de investimento eleitoral, ou seja, quintuplica a quantidade de comunicação nessa turma e a captação fica muito reduzida, é isso? é mais ou menos isso. Fazendo um paralelo, é como se eu estivesse numa música acústica sendo sobreposta por uma rave. Então a gente acaba sendo impactado e o algoritmo ele perde um pouco o aprendizado que ele já tinha, porque vem mais dinheiro, amplia-se segmentações, então o algoritmo ele deixa de operar da forma que estava, de uma maneira linear, para isso ele correr atrás muda um pouco. Só que agora a gente também vai ter um impacto dos grandes varejistas anunciando em Black Black Friday. Friday. Então Ah, para rapaz. pensar, os grandes varejistas, ok, eles vão ter estratégia de remarketing mais segmentado, só que as ações institucionais são amplas. E isso Hum. vai encarecer também. E aí, até para o corretor entender um pouco, vai ser um pouco mais complicado De esse final de tempos em ano. tempos vem um maremoto aí que dá Exatamente. uma... Mas ainda bem que a eleição é de 2 em 2 anos, É. né? Black Friday é todo ano, né? Exatamente. Novembro não. Putz, cara. Existem muitos desafios ainda pra gente Exatamente. e esse mercado ele muda rápido demais, né? Demais. A gente entende ainda que estamos próximos aí de grandes desafios, né? Ô, Rafa, me conta aí, meu, o seu histórico. Eu perguntei pro Guilherme, me conta Claro. seu histórico aí, sua formação. Fala um pouquinho de você Vamos lá. também. Eu também sou publicitário, Aham, sou formado pela Universidade Anhembi Morumbi. Eu legal. comecei como todo publicitário, quer ser criação, né. E eu não fui muito Porra, diferente. verdade, cara. Nunca tinha parado pra pensar, mas eu também entrei achando que eu ia ser Exa diretor de criação. exatamente. E aí eu comecei como designer no e-commerce pequeno, mas já entrando na parte de marketing digital. E aí eu fazia as pecinhas como o e-commerce era bem enxuto, de suplemento alimentar e tal, nem existe mais, eh eu fazia as peças de e-mail marketing, os banners e tal, e também eu fazia a publicação deles. Eu acabei gostando, eu queria entender um pouco, sempre fui um pouco muito curioso, queria entender como que estava a performance de todos os e-mails e tal. Não existia nem ações de inbound, regras, jornada na época, era disparador. Era muito. É o WAC, né? Dynamize Exatamente. e Na vai. época já era um MailChimp, só que numa versão bem, bem Ah, tá vendo? tosquinha. Isso prova o quanto que ele já é mais novo. Quantos anos você tá, Rafa? Cara, eu tenho 30. 30. E Mês você, Guilherme? 39. 39. Mês que vem 31. Aí então, aí eu fazia todas as peças e aí comecei pô, como que eu vou mensurar? Beleza, vamos colocar um Google Analytics. E aí comecei a pegar mais gosto por isso e até porque ainda bem que eu não fui designer, eu olho depois meu Suas portfólio, peças. eu falo: "Meu Deus, não dá". E aí Ia eu morrer de fome. exatamente, aí eu comecei a migrar para a parte de mídia, né, comecei sendo profissional de mídia, aí eu trabalhei na Playphone, que não sei se vocês lembram, aquela plataforma de jogos, que antes tinha tudo comercial de programa de futebol e tal, e lá, eu fazia campanhas online, sendo que não tinha nem anúncios responsivos na época. Então eu peguei um pouco essa revolução sair da tela do desktop para ir para o mobile, então eu comecei Mobile first ali, né? exatamente, era a primeira tela e tal. E aí eu Legal. comecei a comprar e não tinha inventário aqui no Brasil. Eu comprava inventário de fora para fazer minhas campanhas e sempre já nessa época já pagando por lead, né. Então não foge muito disso. E aí depois eu entrei na Reach Local, não é onde o Guilherme foi até meu cliente, Fui. a gente descobriu hoje, e atendi clientes de diversas verticais, mas o mercado imobiliário sempre foi um dos que eu mais gostei, né, junto com o mercado de turismo. E aí eu atendi clientes, como Esser, Ideias Arvos. Depois eu saí da Playphone, dei uma rodada, entrei na Rentcars.com, que é aquele maior player de aluguel de carros na América Latina, e
trabalhei no projeto de internacionalização da marca. Ali eu acho que profissionalmente eu dei um salto de conhecimento, tive contato com diversos executivos, e um investimento muito grande dentro de mídia online. Beleza, saí da Rent Cars, saí de Curitiba, voltei para São Paulo, né, que Rent Cars ficava, o headquarter fica lá em Curitiba. Voltei para São Paulo, voltei para Rich Local, aí estava naquela mudança para Rich, mais clientes no mercado imobiliário, toma calas para cuidar. Aí depois eu comecei a sair da Rich, veio pandemia, comecei a freelar. Tinha alguns clientes no mercado imobiliário que eu atendia, como Canopus, era um cliente meu. Aí eu saí um pouco do mercado, saí um pouco de agência, fui ser gerente de Growth Marketing no Casar.com, um site de casamento. E aí eu comecei a falar, putz, deixa eu procurar. Eu tava querendo voltar pro mercado consolidado, sair um pouco de startup. E aí veio o convite da Eco e estamos aqui, né? Entrei esse ano e é o que eu falo, é muita vivência, muito conhecimento. O Rafael que entrou na Eco, ele é totalmente diferente agora. Acho que eu entrei um pouco. Acho que o amadurecimento profissional que a gente ganha dentro dessa empresa é muito grande. E, enfim, com o suporte que eu tenho da Ingrid, que é a nossa CMO, você também, Farias, que a gente atua muito próximo. Eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito, muito consistente. E a Eco, a gente mudou recentemente o modelo de análise de resultados do digital, né? Sim. E até Guilherme, você deve saber muito bem isso, até de uma maneira atrasada, porque a gente considerava que as vendas de digital eram só as vendas do time online. Só que a gente não considerava as vendas dos corretores offline que eram geradas no digital, né? Então agora a gente está conseguindo fazer uma rastreabilidade um tanto quanto complexa dentro da Sim. companhia, para conseguir identificar até a venda do offline se vem do digital. E a gente entendeu que o share saiu aí de 15% para quase 30%, e a tendência é que aumente ainda subiu mais, muito, né? Subiu muito. Ô Guilherme, qual que é o futuro do mercado imobiliário, somando marketing, digital, negócios? O que você enxerga aí para os próximos 5, 10 anos do mercado imobiliário? Eu acredito demais na necessidade, e acho que vai acabar acontecendo, no mercado secundário, né, de usados e locação, ele é um pouco mais claro em relação a isso. Eu acredito muito em nichos e divergência. Eu acho que o mercado imobiliário converge demais, todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo tem o 2 e 3 da Vila Mariana, e não sei da onde, é tudo muito parecido. Você vai precisar divergir do ponto de vista de produto, do ponto de vista de atendimento, e quando você constrói awareness e reconhecimento de marca, do ponto de vista de como você se comunica com o consumidor final. Esses 3 pilares vão precisar mexer bastante. E outra coisa que eu acho que é uma virada muito grande, Roberto, que, cara, nos Estados Unidos isso já acontece, constantemente eu vou para os Estados Unidos para estudar. Tô vendo agora esse ano de ir para França também para ver outras coisas. O empoderamento do corretor de imóveis. A maioria das pessoas lá atrás olhava e dizia: ah, o corretor de imóveis vai morrer, o corretor de imóveis é isso, a tecnologia vai matar. Nunca na história o poderio do corretor de imóveis foi tão forte. Todo corretor de imóveis que está na Eco Group, que está ouvindo a gente, vocês são microempresas e vocês têm capacidade de serem canais de aquisição. E podem ser tão grandes quanto as grandes incorporadoras, né? Eles A podem gente ser maior a que o gente já Google. já tem grandes corretores no mercado que valem mais que empresas, né? Ó, Sim. Vou te dar um exemplo. Eu estava em Belo Horizonte uma semana atrás, sei lá, eu viajo tanto que eu nem sei quando é. E tava com um cara, o meu xará, Guilherme Nogueira, e ele é um corretor de Belo Horizonte de alto padrão. Ele fez um vídeo de um apartamento no Lourdes, 2 milhões de visualizações, um apartamento. Em quanto tempo? 4 dias, 5 dias. Então, assim, se você pegar 2 milhões de visualizações no TikTok de um apartamento, cara, no Lourdes, um bairro, uma tipologia de apartamento, essa capacidade de atração. Cara, quem te dá hoje? Se você colocar. Primeiro que é vídeos, já ajuda mais do que a Sim, busca sim. paga ali de palavras, Sim. né? O mundo já tá muito mais no Reels, no vídeo. Se você olhar isso, o Zap é incapaz, né? O Google não tem. Se você olhar no Google Trends, não tem 200 buscas por mês sobre esse termo. Apartamentos alto padrão no Lourdes. Se tiver 80, cara, corta esse braço.
Então, assim, A turma já o está empoderamento procurando, fazendo pesquisa dentro das redes sociais, né? Exatamente. Parando de fazer as pesquisas no Google e fazendo dentro do Instagram da vida, Facebook O, da vida, Ah, entre outras o plataformas, TikTok né? já é a maior plataforma de buscas no mundo. É. Então, isso é uma mudança de comportamento de usuário de internet muito grande. É. Então, a gente já tem que estar se antecipando essas novas tendências. Não é que o Google vai cair, pelo contrário. ele vai se virar, Ele dar um vai se jeito. virar, ele vai continuar tendo o espaço dele, ele tem as redes AdSense dele, que são muito fortes para você criar um awareness. O YouTube é importante, é uma plataforma Não, o de YouTube é vídeo fundamental. e tá dentro do guarda-chuva do Google. Então a gente começa. Porém, a gente tem que olhar um pouco mais à frente e ver o que o mercado lá fora tá construindo, Praticando. seja na parte de venda, seja na parte de marketing, justamente para a gente construir essa. Agora, aí vamos dar uma viajada aqui, tá? É possível a gente, dentro das incorporadoras, criar a pessoalidade com a marca, com o CNPJ, assim como os corretores criam do nome deles? Entenderam a pergunta? Uhum. Porque o que eu entendo é que o Personalizar. personalizar a empresa. Personificar, na verdade. Personificar a empresa. Ter a Porque, persona da companhia. pelo que a gente percebe lá, Uhum. o cliente gosta de falar com pessoas, certo? Sempre. Quando a gente comunica muito a marca, beleza, tem uma receptividade, mas se a gente tentar criar uma persona, talvez a gente tenha um pouco mais de sucesso. Eu não sei se talvez seja esse caminho, porque eu vejo muitos corretores tendo uma explosão aí de comunicação, meu. E vai continuar tendo, porque a própria rede social entrega mais, 3, 4 vezes mais, pessoa para pessoa. Então, a forma de você construir atenção no marketing, pra você ter uma ideia, a cada ano que você vive, você transita com o dedo, scrollando o celular, você anda 84 quilômetros. São 2 maratonas com Isso o dedo. aqui, ó. Com o Que dedo. loucura. Então, é difícil você ter a atenção das pessoas. Então, pessoas conseguem interagir melhor. As marcas, eu acho que elas têm duas grandes missões daqui para frente. Primeiro como é que você vai construir visões, propósito e valores para que um corretor acredite que o que você quer entregar como prédio, como casa lá na frente, é algo que ele tenha orgulho de entregar. Ou seja, ele é meu primeiro cliente. Total. Antes do consumidor. Senão O ele não vai corretor é meu querer- primeiro Ele cliente. ele não vai querer e em breve ele não vai precisar estar lá. Ele tem que querer estar lá. Então eu acho que marcas têm que dizer por que ela faz algo. E pode dar munição para o corretor falar o que é isso. O corretor pode falar qual é o produto. Você, como marca, diz o porquê você faz aquilo. Você muda a história de Osasco, você muda não sei o quê. É o marketing 5.0, talvez. Sem Que sombra de dúvida, o caminho vai ser esse, cara. que é entender o que precisa ser feito para a sociedade e apresentar isso para o seu vendedor ter esse discurso. Né? Vender, né? Ah. Repassar. Vender não, repassar esses valores, essa missão, que ela acaba se construindo nos projetos que você entrega. Né? E eu vejo, a gente se segue nas redes sociais, eu vi recentemente você postando sobre o canteiro o canteiro da cidade. A gente tá melhorando ali o envolto do produto, Cara, e tal, e trazendo você benefício para a sociedade. Tem que entrega explorar. muito mais que o Isso é prédio. muito que melhor explorar. do que uma. Você entrega muito mais que um prédio. É. Você entrega um entorno. Você entrega um benefício para a sociedade como porquê de existir eco. Sim. O corretor vai vender o produto. Isso é muito mais rico do que uma simples nota numa assessoria de imprensa, por exemplo. Você está humanizando a comunicação. Está trazendo o cliente, a população, a sociedade para próxima de você. É que engraçado que tem benfeitorias que a gente entende como elas precisam ser naturais. Sim. Eu divulgo porque eu tô ali na minha pessoalidade. A empresa talvez não divulgue tanto porque ela já entende isso como natural, mas aí eu acho que tá Exato. errado. Tem que tentar mostrar o que está sendo feito, né? Sim. Um outro exemplo disso Só um detalhe disso que você falou, Robertinho, que eu acho que é fundamental. A empresa, e aí, não é a Eco, tá? É qualquer uma. De novo, quando a gente falou agora há pouco sobre a jornada, eles estão sempre muito olhando o final da jornada. Então, quando você olha o final, entender o ROI, o retorno de investimento daquilo, é mais fácil. Quando você faz, né, melhora um canteiro, ajuda uma creche, ou, enfim, qualquer coisa que você faça para construir uma comunidade melhor, é mais difícil você traquear o sucesso disso. Mas lá na frente, isso traz o que a gente chama de awareness, reconhecimento, que te transforma isso em tráfego direto. As pessoas provavelmente em Osasco, muito em breve, vão escrever no Google Analytics de vocês, eu bato uma aposta, vai ter 50%, 60% lá de
tráfego direto. As pessoas vão escrever eco no buscador. Por quê? Porque o reconhecimento daquilo Exato. vai te facilitar e o CAC dele vai diminuir. Sim. Então isso é fundamental. É porque o cara fala, pô, como é que eu mensuro isso amanhã? Cara, pode não ser amanhã, mas pode ser lá na frente. Quando você pensa em Natal, refrigerante, você lembra do Papai Noel, que era Coca-Cola, que nem vermelho era. O Papai Noel era exato. verde. Eles mudaram a cor do Papai Noel. Entendeu? Então, assim, cara, isso não nasceu pra amanhã, cara. Você tem que construir esse negócio. E isso, quando eu reparei, né, nas suas redes sociais, eu falei, cara, esse caminho é interessante. E assim, a gente tenta explorar várias vertentes, né, de benefício para a sociedade lá, né? Não só a questão dos canteiros, a gente faz uma zeladoria gigantesca ali, são mais de 40 praças, a gente faz Trabalha com plantio segurança. arbóreo, a gente tem feito ali, a gente vai criar um aplicativo de segurança, então as pessoas vão Incrível. poder entrar no aplicativo e falar assim: olha, aqui está tendo uma incidência de assalto a carro, então a gente vai colocar as nossas estruturas ali junto à GCM, as coisas, a segurança regional, vai dar um apoio. E aí a gente também tem vertentes lá que pô, a gente apoia o esporte, meu. Tem o time de Osasco do vôlei feminino lá. Fala aí, Rafa. Incrível. Que é Exatamente. um dos times. Acho que o time mais forte feminino no Brasil. E a gente Exatamente. apoia, né? Com todo prazer, e não fica divulgando a ter direito. A gente apoia pelo simples fato de que vale a pena apoiar. Mas o que tá me questionando esse papo aqui é: putz, será que eu tenho que divulgar essas melhorias mais, até para criar esse buzz com marca? Eu acho que sim. Ah, Não pelo Sim. interesse de ter mais rentabilidade como empresa, também, tá? Porque a empresa ela não nasceu só para. Não é uma ela não é ONG. uma ONG. Ela não é uma ONG, né? Mas eu acho que assim, o que tá me levando a concluir aqui desse nosso assunto é que eu preciso demonstrar os benefícios que a empresa tem trazido para a sociedade para valorizar a companhia como um todo, né? Exato, e não é nem aquele papo de oportunismo, não, é mostrar o quanto que a empresa ela uma parceria público-privada, ela pode trazer de benefício para uma população. Então eu acho que é um modelo até de conscientização, coletiva, então é importante a empresa ter esse posicionamento. Eh, e aí eu vejo dessa forma, e falando sobre o vôlei de Osasco, aí mexe também com uma questão de paixão, de De orgulho, né, pertencimento. da cidade? Exatamente, é o orgulho da cidade. O vôlei de Osasco, o time é um time que a torcida carrega no colo. E você estar lá, expondo sua marca na camisa do time, nos patrocinadores, etc., mostra que há um incentivo ao esporte. Isso é muito importante. Eu acho que é uma das questões de marca que eu acho que, são mais louváveis e de investimento de marketing também. Ô, Perfeito. Rafa, e qual que é a maior dificuldade que a gente tem hoje em se tratando de marketing digital nas nossas estratégias no mercado? Qual que é a maior dificuldade que a gente enxerga, que o mercado enxerga? Eu vejo que o mercado imobiliário, ele está ainda anos-luz de outros segmentos mais consolidados. Se você parar para pensar, o mercado financeiro ele precisou ter o boom das fintechs para ele poder se mexer, ele ter algumas, e ele explorar melhor o marketing digital. O mercado de incorporação, eu vejo que também está nesse caminho. Teve o boom da startup, Quinto Andar chacoalhou bastante o mercado imobiliário, e hoje eu acho que você tem que acompanhar, você tem que digitalizar cada vez mais. Eu brinco que hoje ainda o mercado imobiliário ele depende muito do corretor que fica na porta, não desvalorizando, pelo contrário, que fica na porta da padaria entregando o seu panfleto e tal. Mas será que é só dessa forma que as pessoas vão ter conhecimento do produto? Eu acho que tem várias oportunidades. Já tem empresas que proíbem até isso, Exatamente. tá? Tem empresa que Exatamente. proíbe a panfletagem do corretor e proíbe também a ligação por conta de LGPD. LGPD, né, que a gente vem vivenciando aí. E na sua opinião, Guilherme, o que você acha que hoje é a maior dificuldade do mercado imobiliário aí na questão de marketing digital? Acho que a gente vai ter uma mudança grande em relação a quem se comunica e o que se comunica, né, nos canais digitais, principalmente. Acho que a comunicação ela é muito pautada somente no produto, e isso faz com que você tenha dificuldade de ter a atenção do consumidor final, né. Então você sangra essa comunicação, você não educa ele durante todo o período da jornada, e aí isso causa uma certa dificuldade. Outro processo que eu acho que vai fazer marketing imobiliário sofrer, e aí a gente vai estudar formas de melhorar isso, é como você vai ter, esses caras trabalhando para você. Como
Rafa falou, o marketing imobiliário ele é diferente de outros mercados, como o mercado de e-commerce tradicional, o próprio banco, né, o financeiro, porque, cara, você tem ali, no caso de um e-commerce, o processo é marketing digital, analisar resultados de performance, e tem ali uma questão da logística de entrega. O Sim. quanto a Netshoes ou a Centauro, whatever, entrega mais rápido, né? Se você não, o número vê errado, qual é o processo, enfim, são N processos que você tem que avaliar ali, mas que, na minha humilde opinião, são um pouco mais simples do que você gerar uma demanda para um cara que é o corretor, que é seu parceiro, não tem vínculo em tese empregatício com você dentro desse processo, e que cada vez mais os canais que empoderam o universo empoderam ele a gerar esse negócio. Então, assim, a gente sofria lá atrás, o corretor, ele não completa as informações do CRM. O corretor é isso, o corretor é aquilo. Cara, esses caras estão ficando cada vez mais fortes. Cada vez mais você vai precisar ser sexy o suficiente para ele querer trabalhar com você. E, cara, muitas vezes você vai falar, cara, talvez do meu lead você precise me entregar uma informação, mas hoje, se ele pegar e for lá fazer um vídeo dele, ele for um cara com certo reconhecimento, recall de marca pessoal nas redes sociais, ele gera mais lead que ele. Sim. E Exatamente. é assim que a vida é, Essa é a cara. pessoalidade do mercado imobiliário, né? Do digital, na verdade, né? Essa Da influência transição, pessoal. pouquíssimas empresas, pouquíssimas, eu diria raríssimas. E eu sou convidado, né? A gente falou, pô, hoje é o único dia da semana que eu tô aqui em São Paulo. A discutir isso. Cara, o que eu vou fazer ali na frente? O mundo hoje, e aí a gente, pô, parar para refletir, não sei como é na Eco, mas grandes incorporadores como vocês hoje têm 35, 40% das vendas, 45% das vendas, vindo de canal de parcerias. São corretores de fora vendendo o seu produto. Ou seja, ele tem o seu produto para vender. Ele tá na praça, o seu produto, apto para ele. Você vai precisar ter teu time de venda? Óbvio que você vai precisar. Por quê? Porque ele tem seu propósito, sua cultura, muito mais enraizada, ele sabe vender teu produto melhor que um cara que não tá sentado lá. Mas como você vai construir isso? E fazer com que esse time, esse arsenal se mantenha lá? Cara, para mim é o grande desafio do marketing imobiliário no B2B e fazer esse cara no B2C explicar para o consumidor final por que a Eco e não a empresa XYZ. Eu peguei dois ganchos aí do que você falou, quero ver se eu consigo externar aqui. O primeiro ponto é das empresas vendendo o produto. Concordo com você. Acho que tá todo mundo falando, olha, são 2 dormitórios, 2 vagas de garagem, não sei o que, aquele negócio quadradinho. Eu pego todos na rua, tá? Só pra olhar. Sendo que, por exemplo, você mesmo falou aí, a Coca-Cola vendeu o Natal, né? Transformou o Papai Noel. Então, família. a galera vê Coca-Cola vendeu a família. a galera vê o Papai Noel e já remete a... Então, assim, acho que ainda nenhuma incorporadora ou construtora conseguiu superar essa barreira. Eu sei que algumas tentaram. E é legal que essa conversa, ela pro corretor, quando tá fazendo um atendimento também, é super importante, ó, vai aí uma dica do nosso podcast, né. O corretor, ele atende o cliente, aí transformando do digital para o físico, tá. Ele atende o cliente no plantão, lá no decorado, aí ele vai atrás do cliente e fala assim: "Olha, este aqui é o seu dormitório, este aqui é a sua varanda, a sua aqui é a sua churrasqueira". O cliente tá lá, tá observando, né. Cara, o que eu costumo falar pra turma é o seguinte: "Meu, quando você entrar com um cliente no seu decorado, no seu plantão, meu, fala pra ele, imagina você tomando um café da manhã, às 8 horas da manhã, nessa varanda integrada, com vista Ouvindo pra área verde. Puta, meu, é o que você falou, muda totalmente o contexto. Você tá vendendo o café da manhã, meu. Tá Você tá vendendo? vendendo a segurança, tá vendendo a Exato, família, você tá vendendo o amor, né? Ninguém quer morar num Você não tá... 104, entendeu? De 3 É, dormitórios de ousado. Ninguém quer dormir num 104. O cara quer buscar o filho dele mais rápido. isso. O cara quer ir não sei na onde. Corretores, tem uma regra que eu acho que é fundamental. É a regra do 5 para 1. Ouça 5 minutos e fale 1. Só 1. Entenda, né? Pra atender, né? Exato. Entenda pra O atender. cara sai falando coisas assim, tirando já É. ideias e preconceitos que a pessoa vai querer. Cara, a pessoa nem abriu a boca. Você vê, essa correlação que você falou tem muito a ver, então, no mercado digital e no físico também, Também. né? E um outro ponto que você falou aí que Osasco a gente ainda não tem essa eficiência de área de parcerias que você e eu também estou acostumado com São Paulo, Sim. né? A São Paulo, a metodologia de parcerias ela é bem fechadinha. Hoje, a gente tem dentro da companhia lá os corretores que são os head brokers, que são os corretores que são fiéis, leais à empresa Que e legal. entregam a produtividade mínima. Porém, a gente não exige aquela. Olha só o que eu tô falando aqui, hein? Eu não obrigo que o cara esteja ali o tempo inteiro comigo, sabe por quê? Porque o Osasco é diferente um pouco o negócio. Mas eu acho fantástico você não falar pro cara não ficar lá com você.
Eu acho que a Eco, eu não conheço o atraio o escritório. cara, entendeu? Eu atraio o corretor. Olha, puta, eu tenho isso, eu te pago uma taxa melhor, eu te dou um plano de incentivo. Lá, Mas lá. vai jogar tênis e vai achar o cliente. É isso. Exato. E É também isso, não adianta cara. só o cara É ficar, né, meu? Cara, É, Faz um puff lá, Relacionamento, faz um né? café, Exato. cara. O cliente, cara, ele não tá ali, cara. Ele não tá no decorado. Você tem que Exato. atrair esse cara. Onde? Comendo o pão na chapa da padaria? Não precisa nem panfletar. Come o pão na chapa com o cara. Exato. Joga tênis com o cara. Não, eu acho perfeito você Pô, não e pra pedir pro vender cara tá lá. um imóvel de 3,5 milhões que a gente tem Você tem que ali ser em volta- consultivo. Rafa, em volta do lado do Reserva Golf, sabe onde o cara vai achar o cliente dele? Jogando golfe. Exato. Se ele for lá, fizer uma aula lá com o professor de golfe, se relaciona com uns 4, 5, duvido que ele não arruma uns 10 Pô, clientes lá. vende 5 casas lá, cara. Exatamente. É fantástico você não pedir pro cara tá lá. Bom, vamos lá. O Rafa, quem que é o Rafa fora do trabalho? Quem que é o Rafael Nestorino? Quem que é o Cara. Rafael Fati Nestorino? É um cara muito tranquilo, né? E você vê até no dia a dia profissional também sou bem sossegado. Eu tenho algumas atividades que que eu pratico, eu luto boxe, né? Então eu levo o boxe como um Bom que a gente estilo. não discordou nada dele, então. Oh, graças a Deus. Né? É o seu relax. Cara, eu 6 da manhã, 3 vezes por semana eu tô fazendo boxe. Então isso eu acabo Todo incorporando dia? 3 vezes por semana. E eu incorporo muito do boxe pra minha vida. Eu acho que dá um maior autocontrole, é um pouco de resiliência. Primeiro você aprende a apanhar para depois você aprender pra Verdade. saber apanhar. Você primeiro apanha, depois você sabe apanhar para depois começar a fazer alguma coisinha, né. Fora isso, eu gosto de explorar um pouco a cidade, eu gosto bastante de conhecer novos bares, novos restaurantes, viajar bastante. Então, esse é um pouco do Rafael. Bacana. E, Legal. cara, lado musical também eu sou muito aflorado. A gente estava até trocando uma ideia antes da gravação, a gente gosta bastante de Rock and música. roll? Cara, eu vou Vai de de tudo um pouco. cara, eu vou desde aquele metal mais pesado até um samba, cara. Tá bom, é justo, é justo. É justo. Incrível. Esse aí Exatamente. vai pra qualquer evento e se diverte da mesma forma, né? Exatamente. Esse é arroz de festa, pô. Legal, meu. E você, meu? E você, Guilherme? Quem que é você fora desse ambiente aí corporativo ou profissional ou de empreendedorismo? Quem que é o Guilherme Blumer? Cara, Bertinho, cara, eu sempre brinco, cara, não existe pra mim CNPJ, CPF, cara. Eu sou esse cara pilhadão mesmo. Minha mulher ri disso pra caramba, fala, meu, o cara parece uma máquina aqui dentro de casa. Acordo pulando. Sou fanático por esportes, apaixonado por tênis, principalmente esportes com raquete, squash, paddle, enfim. Vou agora tentar o Tem um pickleball squash ali. lá, meu. Agora eu vou te convidar pra jogar um Porra, squash lá. vai ser um prazer, pô. Legal. Então, gosto muito de praticar esporte, gosto muito de ver série, filme. Leitura é um vício muito grande, então eu chego a ler 3 livros ao mesmo Você é um tempo. cara estudioso, meu? Muito, cara. É? O que Muito. você estuda, assim? Porque, pela conversa, e assim, eu vi alguns podcasts seus, já te admiro já a longa data, sem te conhecer antes, agora mais legal ainda te conhecendo. De novo, o mercado inveja muitas pessoas, eu tenho o prazer de falar que eu admiro. Eu Tá também. bom? Eu acho que a gente Eu também. precisa, no primeiro episódio eu já falei, né, Renatão? E eu vou falar em todos os episódios. Quem tá aqui são pessoas que eu admiro de verdade, sem essa coisa de... Enfim, tem que admirar. As pessoas Lógico. vão admirar E mais. até né, que fala. aprender, né? É uma troca. Exato. Sim. Eu vi que, cara, você tem conteúdo aí, literário. O que você estuda, meu? Cara, de tudo um pouco, assim. E eu sou uma pessoa assim, se a gente tiver todo mundo aqui e de repente um assunto que eu não manjo tanto e tal, automaticamente, cara, eu abro aqui e começo a aprender alguma coisa. Eu fico lendo o dia inteiro. Esse é o poder da internet. Eu leio Da informação. 15 por baixo, vai, na média 18 livros por ano. Tô lendo 3 ao mesmo tempo. Então eu leio desde Elizabeth Newman, A Espiral do Silêncio, que explica como eleições são sabotadas Esse desde a época do momento ainda, nazismo. né? Então, Espiral do Silêncio. Tô lendo um de um cara que criou o Creator, que chama The Conversion Code, que ele fala sobre... Ele trabalhou, ajuda no Iman também, que é um site, é um evento de mercado imobiliário americano. Ele explica muito como real estate agents podem criar campanhas de marketing. Muito sobre, cara, cadeia do consumidor. Leio muita história de gente de sucesso também. E aí, cara, desde o Jeff Bezos, a história do Phil Knight, da Nike. Gosto de biografia e gosto de livro de negócios desses cabeçudão, assim. Yuval Harari, Sapiens, a história da humanidade. É louco.
cara é uma Barça aqui na nossa É, frente. eu sou meio enquanto nerd nesse sentido. Não tenho cara eu e sou bom de bar também, viu? Eu gosto de beber mas também. uma coisa Bastante. Mas uma coisa não exclui a outra, na né. minha É bom que tem casa bastante assunto, né. na minha Exatamente. casa eu sou bem assim, acordo mais cedo, tomo café com a minha esposa e antes de começar a trabalhar, eu abro o Kindle e, cara, eu fico 45 minutos, Mas ninguém você conversa lê ou comigo. você ouve? Não, ouço podcast Eu também, não, mas mas eu eu leio não, ouço leio, você ouve leio. livros? Eu ouço Não, não, livros, não. porque eu tenho um certo cansaço de ler, mas aí eu coloco aqui os fonezinhos na academia, em algum lugar, eu ouço o livro e eu tenho uma receptividade melhor com a audição do que com a leitura, Cara, então eu eu aproveito para não ouvir. manjo de muito não. É, Por Mas mais que eu seja no digital, eu tenho aquele hábito do livro de papel, o você livro tem? físico. eu gosto do Antes Eu livro gosto físico também, eu cara, porque adoro, você cara. anota. Eu comprei o Kindle agora, dá pra anotar também. Mas, cara, ó, hoje mesmo, de manhã, cara, eu vou pra Recife amanhã num evento, 3 horas de voo. Cara, e o Kindle é do mal no bom sentido. É. Porque ali você clicou, você já comprou o É. negócio. E minha mulher tava brava, não parava de chegar livro da Amazon, parecia uma biblioteca lá em casa. E aí, cara, já comprei um pro avião amanhã. Então, assim, eu gosto, eu vejo um assunto e vou a fundo. E ainda dentro do nosso tema aqui, eu tô assistindo agora a série da Netflix do Spotify, você assistiu? O que os Não, caras do Spotify. é, Sim. da Tá na minha wishlist. cara, como que o Spotify conseguiu reverter, a mecânica do Da música, da mercado cultura. musical, né, Cenográfico, né? através da publicidade, né, porque é a publicidade que paga as contas aí do Spotify, né. Eu acho que é isso que todos os mercados tentam procurar, né, um Spotify da vida. Ah, Eu sem acho que o dúvida. mercado imobiliário ainda não achou, né. Cara, é muito louco isso que você falou, cara. É assim, eu acredito muito, eu odeio, de verdade, marketing interruptivo. Que Eu seria marketing interruptivo? Você colocar no YouTube um jogo de futevôlei E a e propaganda aparecer entra. o Eno. Caramba, cara, que saco. Entendeu? Eu não curto muito esse processo. Dá pra ser, né, entretenimento? Pô, nos Estados Unidos tem grandes caras, o cara mais, assim, sensacional pra mim no mercado mundial é o Ryan lá, o Serhant, que ele chama a empresa dele de Broker Entertainment. Eu faço entretenimento, cara. Entendeu? Tipo, na forma de vídeo, na forma que brinca, assim, dentro desse processo. Então, quando eu olho nesse cenário de marketing como um todo e o que fazer daqui pra frente, cara, a gente vai precisar entreter as pessoas, cara. É. Eu acho que tem alguns empresários aí do nosso segmento criando coisas bem alternativas. Uma delas é a moradia gratuita. Você já ouviu falar disso? A Entendeu? O gente, cara paga os serviços. não, a gente tem empreendedores que estão apostando em locações gratuitas, ou seja, você vai morar num apartamento X metros, eu não sei qual que é ali a consolidação, mas que você absorvendo também uma cadeia publicitária, não sei como, né, você pode morar eventualmente de graça. Então, assim, já existem, depois eu vou te mandar umas matérias a respeito disso daí. Eu acho que ainda pode ser um pouco utópico, né, mas, a inovação ela não admite não podemos, né. Tanto que Sempre tem que ter reunião de alguém. brainstorming, assim, quem falar a maior cagada aqui é o que vai ganhar a Jantar, cerveja na jantar tapado. o jantar da eu não sei nas agências de publicidade que você trabalhou, reunião de brainstorming é assim mesmo, quem Era, falar a era. maior besteira aqui é o que vai ganhar, as ideias, né. Não fale nada que o Google responde, por favor. E aí É, é é. aquela maluquice, né? E tem também, hoje a gente vê que tem lá fora aquela tendência de comprar espaços, pra morar em metaverso, né. Então, a gente vê que teve um caso de um cara que comprou uma casa para ser vizinho do Snoop Dogg. Pagou milhões, né, Pagou inclusive milhões, isso. nessa história aí. E aí a gente começa a pensar: "Será que isso vai chegar? Será que a moda vai pegar ou são casos atípicos?". São pontos de reflexão, né. O metaverso vem vivendo aí um certo conflito já, né, Sim. de se vai prosperar, se não vai prosperar, se o modelo é correto, se não é. A gente tem cenas do próximos capítulos aí para Sim. entender desse mercado aí, mas eu acho que tem uma vertente de desenvolvimento ali de possibilidades gigantes, né. Tem. Tem Eh, muita coisa que vai mudar, né? Ele vai ser um canal. Vai ser um canal Vai, de aquisição vai. interessante, mas eu sempre brinco, né? Você olha algumas coisas e esse first mover, né? O cara que faz a mudança ali, ele bebe sofrimento, talvez água limpa, mas o metaverso hoje é meio que o Orkut, cara.
né? O que vai ser o TikTok, o Instagram lá da Depois frente. eles monetizam lá, Eles vão tem alguma entender como alternativa. isso vai se construir, né, na sua audiência, no dia a dia da tua vida, dos teus filhos. Cara, tá muito no começo, mas tá muito longe de ser algo que vai morrer assim simples, cara. O Sim. 5G vai vir e vai vir com uma energia e vai dar uma construção de experiência que ainda não temos, obviamente. Vai ser legal. Ou seja, daqui 15 anos a gente vai estar vivendo coisas que a gente não consegue nem imaginar hoje, né? Pô, E imagina se 15 tratando anos de atrás. digital, de marketing, 15 anos atrás, Eu tava só fazendo evoluiu gráfico muito. de pizza no Excel, cara. Faz um tempo que eu não faço. Ainda lembro, mas faz um tempo que eu não faço. Ô, senhores, cara, falar com vocês sobre um assunto tão importante para o nosso mercado imobiliário, que é o marketing digital, sair também do assunto aqui de marketing em outras esferas é super importante e evidencia aí o nosso público aí, a nossa turma, a aprender mais, tá? Bom, finalizando aqui o nosso bate-papo, é um prazer inenarrável falar com vocês dois aqui. Vamos falar mais vezes. Com certeza. Mas eu queria, Rafa, considerações finais aí sobre o nosso bate-papo, sobre o mercado imobiliário, sobre o marketing digital. Fala aí pra gente. Bom, a respeito do nosso mercado, como eu disse até, a gente tem bastante oportunidade, a gente tem muita coisa para fazer, muita referência do que outros mercados fazem, dá para a gente adaptar, dá para a gente construir dentro do nosso segmento. É sempre bom ter uma troca entre profissionais dentro dessa área, até porque o mercado ele precisa, alguns mercados eles padronizaram e até essa padronização gerou resultado. É, quando eu digo padronização, é no modelo de entrega, no formato criativo. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de eh, unificar um pouco as inteligências, a gente trabalhar em conjunto, porque a gente só tem a ganhar. E eu vejo que o movimento que as startups vieram, deram uma revolucionada um pouco nesse mercado, dá pra gente surfar essa onda, pegar muito do aprendizado do que deu certo e que não deu, pra gente trabalhar. E, Farias, e Guilherme, muito obrigado por estar aqui com vocês. É, para mim, é enriquecedor essa experiência. Aprendi muito com vocês aqui. E, bom, show de bola, a gente volta a se falar. Ô, Rafa, e obrigado pelo trabalho que você está Que é fazendo lá isso. na Ecogroup. Quero agradecer a Ingrid também pela parceria que tem desenvolvido lá com a área comercial, com os projetos que a gente tem colocado. Para a gente é um orgulho aí poder ter esse desenvolvimento de Exatamente, atividade juntos, tá? Isso é super exatamente. importante. E aí, meu, e você? Considerações finais aí do nosso bate-papo, mercado imobiliário? Manda bala, meu querido. Cara, eu acho que, primeiro, um prazerzão estar aqui. Desculpa aí Passa rápido, né? Uma hora. as confusões de agenda, né, cara? Mas, pô, foi um prazeraço. A gente se conheceu lá no evento e foi rápido ali naquela correria. Muito legal estar aqui, Rafa. Prazerzão estar aqui contigo, te conhecer pessoalmente. Cara, eu acho que o principal ponto que eu queria deixar de recado pro mercado imobiliário como um todo, principalmente para a comunidade corretor de imóveis, cara, estudem. Cara, estudem, se empoderem, sejam empresas, sejam canais de aquisição. Nunca na história da humanidade, cara, vocês foram tão fortes. Vocês foram tão fortes. O produto vai existir para ser vendido, mas vocês têm uma condição muito grande de serem realmente relevantes dentro do processo. O corretor de imóveis que fica sentado, né, num decorado, Tá perdendo esperando tempo, né? esperando né, a roleta, o cliente ser o cara da vez. Cara, ele não morreu, ele não vai morrer não, ele já morreu, já morreu. Morreu. Esse cara já não existe mais. E o cara que fica sentado sozinho também, esperando que o Rafa vá resolver a vida dele, também vai morrer, é o próximo. Então, assim, seja um cara estudioso que sinta que você precisa ter a sua necessidade de construção né, de lead, o que quer que seja, de marca, de branding próprio, você vai precisar fazer isso. E quando você fizer isso, não construa nenhum marketing interruptivo do tipo more no melhor 2 e 3 de algum lugar, cara. Porque ninguém quer isso aí, cara, e a sua performance vai ser ruim. Então, seja uma marca. Corretor de imóveis, seja uma marca. Tá louco, hein? A aula dessas duas feras aqui, não tem nem o que falar pra vocês. É super gratificante poder recebê-los aqui, falando de um tema tão importante. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse espaço maravilhoso de confraternização do mercado imobiliário para a gente trocar bastante informação. Muito orgulho, é um orgulho gigantesco estar aqui com todos vocês, tá bom? Esse é o nosso podcast Mob, o podcast que fala a sua língua, a língua do mercado imobiliário.
E em breve, acompanhe o nosso terceiro episódio. Vamos com tudo, pessoal. Valeu, até mais.